Bom dia a todos, Mecânica Esportiva, sou Nicolas. Hoje estou na Espanha para apresentar a vocês esta nova Honda NT 1100 ou 1100, versão 2025. Houve algumas pequenas melhorias feitas nesta moto. Há algumas pequenas coisas que vocês vão criticar e que tentamos evoluir. Vamos, como de costume, fazer um teste completo no canal. É auto, moto, carro, patinete, bicicleta, etc. Realizamos testes detalhados em todas as condições, analisamos os resultados e fazemos um pequeno debriefing novamente. Honda é uma marca bem conhecida, nós testamos bastante os modelos deles neste canal. Eu gosto bastante, já tive dois e atualmente tenho um Forza 125. Eu gosto da confiabilidade e facilidade. Vamos ver se esta é tão fácil e boa quanto, sabendo que isso é diferente do que eu possuí. É um bicilíndrico que vem da Africa Twin. Então temos o monocilíndrico, o bicilíndrico, temos o 4 cilindros. Alguns até chegam a 6 cilindros com vários tipos de cilindradas. O mesmo motor bicilíndrico em linha da Africa Twin, que dá um caráter especial a esta moto. É um 1084 centímetros cúbicos que nos dá 102 cavalos de potência e 112 Nm de torque. O torque foi levemente aumentado em rotações mais baixas para melhorar a tração. Comparado à versão anterior, houve uma leve reestilização. Veremos mudanças principalmente na aerodinâmica, nos faróis dianteiros e em alguns detalhes na traseira e na parte inferior do veículo. Porque havia evoluções necessárias. Ela começa a partir de 14.749 euros para a versão manual e também existe na versão Dual Clutch Transmission. É um pouco mais caro, 15.749 euros, e aquela com a caixa Dual Clutch Transmission+. A suspensão controlada é obrigatória com a versão Dual Clutch Transmission e custa 16.749 euros. Então, basicamente, a versão totalmente equipada, considerando que já vem com esse conjunto de malas laterais. O baú superior, por sua vez, será opcional. Temos um pacote de viagem que inclui este baú adicional de cerca de 50 litros. Além da pequena bolsa no tanque e das luzes, há também um pacote adicional um pouco mais abaixo para complementar esta moto. Seja em caixa manual ou em caixa automática, de dupla embreagem, é o que eles chamam de dual clutch. São 6 velocidades. 6 velocidades em manual, 6 velocidades em automático. Temos o regulador também nesta moto, sem regulador adaptativo, como algumas máquinas um pouco mais sofisticadas. E o regulador, veremos que para uma moto que é feita para a estrada, é bastante bom. Temos também vários pacotes opcionais. Por exemplo, o assento confortável que eu recomendo, considerando o teste que fiz, porque o assento evoluiu, mas o conforto é realmente mais confortável. Ela estará disponível em 3 cores, preto, azul como este e este novo cinza, um pouco champanhe, metal escuro, que é bastante agradável, que combina com este carro. Eu ia dizer com esta moto. Para o cotidiano. O azul é muito bonito, quase parece um azul policial. Ela tem um estilo único, gosto desse azul cintilante. Essa moto mede 2,24 metros de comprimento, 86 cm na extremidade do guidão e 1,34 metros de altura. Com a bolha posicionada no topo, seu peso é de 238 kg. A versão com câmbio automático pesa 10 kg a mais devido aos sistemas mecânicos e eletrônicos adicionais. Eles se colocam deste lado. Do outro, não temos mais seletor nem alça neste local. Mas um pouco de mecânica para que isso cuide de tudo e funciona muito bem. Aliás, já faz bastante tempo que isso existe. Este Dual Clutch já existiu na VFR, foi o primeiro modelo a ser equipado com ele, faz quase uma década e foi testado. Agora, encontramos isso nas Shix ADV, encontramos na Africa Twin, encontramos aqui, encontramos em muitas motos. E para o dia a dia, quando nos acostumamos, é um pouco como os carros. Depois de experimentar, não queremos voltar. Com uma embreagem em uma moto esportiva onde é totalmente diferente, para uma moto do dia a dia, para dar um passeio tranquilo, admito que isso continua sendo um plus. Vamos começar pela frente desta moto. O que mudou foi este para-brisa, que é diferente, correto? E começou aí esses pequenos defletores que vão muito mais longe, que normalmente são supostos melhorar o conforto para o condutor. Dizemos que é para o passageiro, então hoje vou dirigir sem. Mas a primeira coisa que também muda é que eu tenho uma pequena alavanca aqui que permite mover minha bolha mais facilmente. Confesso que dirigir esse carro é muito melhor do que a versão antiga. Eu achava mais prático, pois agarra um pouco. Mas temos 5 fileiras. A primeira aqui, a segunda aqui, a terceira, a quarta e a quinta bem embaixo. Bem embaixo, é bom para o verão. Queremos pegar um pouco de ar, nos refrescamos. Depois, durante intempéries. Observa-se que o ângulo da bolha também varia.
Então aqui ele está assim, e quando eu o levanto, ele sobe e ao mesmo tempo vertical para que justamente salte um pouco mais. Falaremos mais sobre isso, pois em alta velocidade a posição alta nem sempre é a melhor ideia. Para isso, acompanhe bem o teste quando estivermos na estrada. Existem pequenos lugares onde é perfurado para justamente trazer ar e garantir que todos os fluxos de ar, tudo isso. Algumas pessoas trabalham regularmente em túneis de vento. Veremos os resultados disso. Em seguida, a evolução aqui é isso, é fogo. Mas acima de tudo, os indicadores agora estão integrados em LED diretamente nas partes superiores das luzes diurnas. Aqui, o que eu também gosto é que é simétrico. Por exemplo, aqui temos as duas luzes acesas para o efeito de cruzamento, as duas luzes acesas para os faróis altos. Então, como podemos ver, acende tudo. Ao mesmo tempo, é simétrico. Não gosto quando só um lado da moto está aceso. Não há luz, iluminação ou interseção, mas as setas também se apagam sozinhas ao terminar a curva. Podemos ativar ou desativar a função para quem gosta ou não. Esses foram os principais acontecimentos. Falaremos mais sobre o restante, que está evoluindo um pouco. Como no paralamas. Em seguida, uma pequena reformulação leve neste local. E também as entradas de ar que vão mudar para trazer um pouco mais de ar para justamente trazer mais torque. Eles também recalibraram o motor nos eixos de comando. Quando passamos para o lado desta moto, houve uma evolução na parte do paralamas, que agora está mais longo do que antes, porque os usuários relataram problemas de água em vários lugares. Então ainda temos essas partes que protegem ao nível das pernas, é a mesma coisa. Essas partes que protegem bem, observe a profundidade deste lado. Ao dirigir, mesmo em alta velocidade e longas viagens, quase não sentiremos o ar ao nível das pernas. Admito que dirigimos. Fazia muito calor hoje no sul da Espanha e também não sinto o calor do motor ao dirigir. E isso é ótimo comparado a outros lugares onde às vezes fica quente. Aqui, mesmo parado, era bem agradável. Portanto, é bem ventilado, o que evita que tudo fique mais sujo do que antes. Portanto, temos um pouco de azul e plástico aqui. Uma forquilha invertida, 43 milímetros de diâmetro, e temos em curso 150 milímetros na frente, 150 milímetros atrás. Estou testando a versão com suspensão controlada, que se adapta de acordo com os modos selecionados. Dependendo da personalização que você fizer, teremos soft, medium e hard, frente e traseira ajustáveis independentemente, uma pré-carga ajustável na traseira também. Se quiser adicionar um passageiro, depende do peso que você tem. Na dianteira não há ajuste de pré-carga, mas a compressão também é relaxada automaticamente. E isso também se adaptará de acordo com a velocidade em que você vai dirigir. Temos uma central inercial de 6 eixos nesta moto, o que nos permite ter um controle de tração no ângulo, um controle de ABS no ângulo e também em linha reta. Isso fará diferença. Com a caixa automática, a moto também saberá que tudo está acoplado. Ela vai saber se estou mudando uma marcha quando a pessoa está em uma curva. E aí ela decide, não, vamos manter essa marcha, para enrolar corretamente e não perder tração ou algo assim. Então isso também é bem feito. Evolução da caixa dual Clutch Transmission, que antes apresentava trancos e solavancos em baixa velocidade. Agora, isso foi totalmente suavizado porque eles colocaram um óleo diferente, com um sensor, um algoritmo diferente que nos permite ter mais flexibilidade. A impressão ao dirigir em baixa velocidade é de estar brincando com a embreagem, o que é bem agradável. As 17 polegadas, tanto na frente quanto atrás, são de bastão e têm cor preta. Em todas as versões que vi até agora, temos 120 na frente, 180 atrás com Metzeler Rotec 01. A aderência é ótima, testamos em várias condições, inclusive subindo a montanha úmida. É correto, considerando que temos 238 kg. Quanto à frenagem, há pinças Nissin radiais, 4 pistões em cada lado, com 310 milímetros. Temos uma boa frenagem, temos uma boa mordida, não é muito agressivo, morde bem, é progressivo. Ao mesmo tempo, achei a frenagem bastante constante e agradável, e até mesmo no toque, bastante bom. Portanto, 2 discos flutuantes e na traseira um disco com pinça monopiston da Nissin em 256 mm. Enquanto falamos da parte traseira, a transmissão é diferente da Africa Twin, porque, como eu te disse, é o mesmo motor que é usado, mas temos 2 dentes adicionais na parte de trás. A Africa Twin é uma 40, aqui é uma 40 dentro. Do lado de cá, encontramos o pedal de freio em uma única peça metálica. E do outro lado, nada, pois é uma caixa Dual Clutch Transmission sem alavanca de engate e também sem controle de pé, já que tudo é feito com pequenos gatilhos. É eletrônico. O escapamento que vem do lado também é alterado em comparação com o outro motor, com um som um pouco diferente.
Aqui encontramos um quadro todo em aço, com as partes traseiras também, os calços aqui totalmente em metal. O condutor tem direito a um pouco de borracha para amortecer as vibrações de um motor de meio cilindro, que ainda vibra um pouco. Com deste lado, o líquido de arrefecimento ao nível dos pés. Aqui não temos cabo, mas este motor existe com uma transmissão manual, com o comando da embreagem. Tudo isso. Do lado, essa parte foi revisada, encontramos o NT aqui, mas não está marcado NT 1100. Acredito que a cilindrada deste motor não está especificada em nenhum lugar. Essa parte também foi revisada, porque o assento também foi revisado. Então temos 3 pequenas facetas aqui. Em vez de algo redondo, é para brincar um pouco com a luz e dar relevo a essa moto. O assento foi escavado porque está a 820 milímetros de altura e eu meço 1,80 m. Tanto para dizer que é bastante fácil. Tenho os pés bem apoiados de ambos os lados, com os calcanhares no chão e as pernas dobradas. O selim foi escavado aqui para justamente fazer com que isso aproxime as pernas e em vez de termos os pés mais afastados. Isso também afeta essa altura de um selim, porque com um selim um pouco mais alto e estreito, você conseguirá colocar os pés no chão mais facilmente. Isso faz uma pequena diferença, é o selim padrão. Na traseira, era um pouco mais espaçosa para o passageiro. Vamos testar o assento confortável no final para sentir a diferença. Esta é a minha posição aqui. Como eu estava dizendo, o ar passa bem pelos lados, até mesmo ao nível dos pés. Então temos esses pequenos defletores que garantem que, mesmo se chover, meus sapatos não ficarão encharcados. Mesmo com uma chuva leve, minha calça não ficará completamente molhada. E isso protege bem, assim como a bolha sobe bastante alto, como você pode ver quando estou assim, sobe aproximadamente ao nível da viseira do capacete. Então, geralmente, devemos estar bem protegidos do mau tempo também. Não deveria chover. Neste teste, garantiremos que tudo corra bem. O tanque, ele. Aqui temos 20 litros de gasolina. Podemos colocar 4,1 litros de óleo no motor manual. Quando é uma Dual Clutch Transmission, são 5,2 litros de óleo. A 400 km, 5 litros a mais do que o anunciado. Veremos que fiz algo parecido. Malas bem práticas e que também evoluíram. Desta vez podemos colocar um capacete de cada lado. Isso é bastante bom. O top case de 50 litros será conectado. Como opção, também poderemos colocar um capacete sem problema. Nada melhor do que mostrar um capacete. No entanto, o que é necessário é retirar a chave todas as vezes. Então não podemos deixar essa parte aberta. É essencial ter a chave em mãos para conseguir abrir. É a mesma situação. Temos uma pequena segurança quando eu o fecho. Se eu abrir assim, ele não se abre diretamente. Para que não caia, preciso revalidar com um entalhe. Há um pequeno compartimento de bagagem aqui dentro, com uma bolsinha. É ótimo que possamos acomodar aqui. Também temos alças, que nos permitem colocar algo. E o capacete cabe deste lado? Vamos ver o que eu te disse dos dois lados. E o capacete realmente cabe deste lado. Enquanto temos uma de escape, este é um pouco mais compacto do que o outro lado. Temos um pouco de espaço com o intercomunicador também, nos lados que sobressai um pouco. Então não são os maiores capacetes, mas quase todos caberão. Um de cada lado, o que é bastante bom. Se for passear, há uma pequena bolsa bem aqui. A vantagem aqui é poder colocar as bolsas para dentro. Porém, ao retirar a chave, ele fica de fato trancado. A mesma coisa do outro lado. A Honda nos disse isso, porque quando você retira a sua chave, você tem certeza de que a moto está trancada. Não podem roubá-la de você. Por quê? Porém, não posso abrir as duas maletas simultaneamente sem ter duas chaves. As malas também são pintadas na cor da carroceria. Então, o azul aqui que encontramos com o Honda anotado neste lugar, temos o logo da Honda bem aqui. Pequeno lembrete bastante simples, quando eu vou me posicionar na traseira, vou colocar o cavalete central, porque sim, ele também é oferecido aqui com um cavalete central, no entanto, está um pouco mal posicionado. Eu realmente preciso guardar o apoio para os pés aqui, porque senão eu o pego no pé, bem, na canela, e então pronto, eu o levanto. Cavalete central. Vantagem para guardar a moto, mesmo na região de Paris. Eu, que moro para que as pessoas não a derrubem, faço isso, pronto. Subo aqui, venho aqui. Então, Nicolas, 1,80 m. Quando estou sentado na parte de trás, eu me afasto um pouco. Eu não sou muito largo e sinto que se eu abrir as pernas, vou tocar um pouco nessas partes. Portanto, se você tem uma concubina ou uma copiloto, não hesite em subir primeiro na moto para ver como fica em relação à sua posição. Se eu me mover para frente, sinto menos, mas quando recuo, sinto essas partes metálicas nas coxas.
Então, talvez ao dirigir um pouco isso não seja incômodo, talvez depois de várias horas para ver. Para ficar na ponta dos pés, preciso me inclinar para frente. Calço 44 ou 45. É raro passageiros traseiros terem pés tão grandes. Sentado funciona se eu ficar um pouco na ponta dos pés. Depois, ficarei um pouco preso no nível das malas. Mas aqui, hop, abraço, posso me segurar no tanque, não estamos tão mal. E o assento? Sim, não é ruim. Eles ampliaram um pouco. Na verdade, se eu estiver bem inclinado para frente para abraçar quem está me dirigindo, pode ser bastante bom. A vantagem do top case é que poderemos nos encostar no pequeno encosto incluído, o que é bastante bom. A 17,5 centímetros permitindo subir e descer calçadas facilmente. Não é feito para fazer todo o terreno, caso contrário, escolha diretamente a Africa Twin. E por outro lado, o fato de a moto não ser muito alta e ser mais uma moto tourer, porque New Tourer significa New Tourer. Vamos rapidamente esfregar os pequenos mamilos aqui, então eu não sou fã de necessariamente fazê-los esfregar. Mas podemos ver que se aplicarmos um pouco de ângulo e quisermos dirigir de maneira dinâmica, poderemos vir a desgastá-los um pouco aqui, bastante facilmente. Na traseira desta moto, encontramos as malas que podem ser desmontadas se não quisermos usá-las. Mas é entregue junto com a moto quando você a compra. Uma luz LED bem aqui, piscas mais tradicionais em LED. Um pequeno suporte de placa que traz design e aerodinâmica encontrado na nova Hornet. Suporte de placa simples. O que podemos dizer sobre a traseira? O pneu tem um desenho no ar medial. A saída é dupla e diretamente no cartucho. Você gostaria de ouvir um pouco do som? Vamos, eu vou colocar você atrás. Portanto, esse pequeno ronco característico do bicilíndrico, isso canta um pouco. Ainda temos uma moto que tem 1.100 centímetros cúbicos, então, obviamente, ouvimos um pouco. Vamos dar uma volta na moto. Então é assim que ela se parece. Quando estamos realmente ao vivo, acho que é sempre mais legal. Faço isso de moto e de carro, para que vocês tenham uma boa noção das proporções também em movimento. Então, temos esse lado de motos de estrada, com belas malas e tudo mais. Vamos subir as montanhas ali, vocês vão ver, será bem agradável. Ao redor, com esse lado bem largo das malas ali. O suporte do top case com as borrachas para reduzir a vibração. É assim que parece quando fazemos o tour. O que vai nos interessar agora é o que acontece a bordo. Então, o assento, eu disse que era um pouco mais cavado e também mais largo. Esse lugar parece um pouco mole, mas admito que não é tão mole assim quando eu venho aqui. Não temos um sistema que permite, então será necessário inserir a chave, o mesmo no nível do tanque, a pequena coisa com a chave bem aqui, no nível do guidão. O guidão, por sua vez, é montado em pequenos cilindros blocos, bem aqui, que nos permitem ter uma redução das vibrações. O guidão estava um pouco avançado para ter uma posição ligeiramente à frente nesta moto. Os retrovisores, temos uma visão traseira muito boa, são simples, básicos. A bolha, como você pode ver, ela sobe bastante normalmente, deve oferecer uma boa proteção também. Temos o freio de estacionamento aqui, como temos uma caixa automática, não podemos engatar a primeira, então isso me permite ativar uma espécie de freio de mão. Ele está um pouco mais abaixo, eu desço um pouco de flexibilidade bem aqui, então isso. É uma pinça que serve como freio de estacionamento. A pinça em cima é o verdadeiro freio hidráulico. E aqui é apenas a cabo. Para poder estacionar assim e evitar que a moto role, por exemplo, se estivermos estacionados em declive, então aí não se esqueça de desativar, mas em qualquer caso você terá uma indicação quando você o colocar. Vamos lá, temos freios de estacionamento aqui, ativados como em um carro, desaparece, então o tanque é bem dimensionado, como eu disse quando coloco as pernas aqui. Olhe, a carenagem passa bem larga nas laterais, então o vento. Tanto faz dizer que você aperta as coxas e bem, você estará tranquilo no nível da suspensão dianteira. Eu avisei que era uma suspensão controlada.
Encontramos então o pequeno cabo deste lado, também do outro lado para ajustar as câmaras e os cartuchos no interior. Para ajustar o retorno e a compressão, vimos isso, o guidão um pouco esportivo aqui. O bom é que você poderá pendurar suas câmeras e suportes facilmente, pois não há tampa sobre isso. Isso é bastante prático também. Reduz custos, mas eu acho que é prático e prefiro quando está um pouco nu assim. Deste lado temos o Game Boy. Como sempre encontramos nessas motos, que tem a tela de 6 e 5 polegadas colorida e que é sensível ao toque, que vai nos permitir rolar e mudar os modos. Então a moto está em inglês. Temos o modo Tour, temos o modo Urbano, temos o modo Chuva. Temos também o modo Usuário 1, Usuário 2. Então, Usuário 1 e Usuário 2 são modos que você poderá personalizar. Basicamente, são os modos personalizados e poderemos ajustar a potência aqui. O freio do motor é o freio do motor, o T é o controle de tração e isso é a suspensão bem aqui. Em seguida, teremos o contorno. Também poderemos personalizar essa tela para ter mais ou menos informações. Temos a temperatura bem aqui, a hora e o Bluetooth, poderemos conectar nosso dispositivo. Temos a velocidade escrita aqui, a marcha engatada, o tanque de gasolina, a temperatura neste local, o consumo que realizei em litros, a velocidade média, o consumo médio. Durante este teste, percorremos 189 km até o momento. Em seguida, teremos deste lado os pequenos gatilhos. Isso é o menos para mudar de marcha, aqui menos e o mais que está atrás daqui, mais. Então, eu mudo minhas marchas com o polegar, então eu reduzo e passo minhas marchas com o gatilho. Atrás, os sinais de farol bem aqui, o farol alto para cima lá, sinal de farol, farol alto aqui. Isso vai nos permitir navegar aqui. Então, com os menus, desligue o telefone e use o comando de voz. Aqui temos a tecla de função, que permite ajustar o volume exibido ou outras funções quando pressionada do outro lado. Isso me permite ajustar minhas manoplas aquecidas em 5 posições graças a este pequeno gatilho. Então, aqui eu ativo a manopla aquecida, vou ao menu da manopla aquecida, eu aqueço ou esfrio. Em seguida, aqui temos um botão personalizável com a tecla estrela, a tecla de retorno, entrar nos menus, navegar para a esquerda e direita. Aqui, por exemplo, você pode ver que estamos mudando de menu da esquerda para a direita. A tecla de retorno bem aqui e a tecla para entrar nela. A buzina que realmente estoura os ouvidos, o botão de alerta, aqui muito importante quando se está na cidade. O pisca, que está posicionado logo abaixo e que cai bem na mão, que está bem ao lado do gatilho de queda. As relações são bastante boas, então basicamente eu subo e tanto bambam, eu conto as relações e eu duplico. Em seguida, os espelhos retrovisores estão fixados com suporte simples. Como eu dizia, você pode ver claramente os 2 defletores nas laterais. A bolha precisa ser ajustada, aqui fazemos isso. Porém, ao dirigir, não é muito prático, pois precisamos soltar um pouco do outro lado. Temos o botão de função aqui, que vai me permitir ativar os punhos aquecidos ou as luzes aqui. Se eu tiver faróis baixos, devo deixá-los no automático ou não. É isso. E o som, depois do corta-circuito, o circuito lá, e iniciar, bloqueado. Então, o motor iniciar. Aqui temos a caixa de câmbio com o regulador. Quando ativado, temos a pequena camada reguladora. Aqui eu vou poder ir mais ou menos para a velocidade. E aí é a caixa de câmbio neutra, eu já estou no neutro. Por exemplo, eu engajo o drive e aí eu passei para o drive, primeira velocidade drive. Eu posso passar assim e dirigir em câmbio automático. Ou se eu pressionar o AM, é automático ou manual. Se eu pressionar manual, você viu, o 500 desapareceu. Agora posso mudar as marchas com o gatilho. Como não estou dirigindo, ele não permite a troca de marchas. Mas depois terei 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Segunda coisa, temos o 500 ou o S. Para funcionar, primeiro pressiono o automático e depois 500 ou S. Pressionar 500 novamente não funciona. Aí ele vai me mostrar o menu. Aqui a caixa de câmbio no modo S tem 3 barras. Como pode ver, ao pressionar o botão S, mudo para S3 ou S1. S2 ou S3, é isso que vai funcionar na caixa de câmbio e seu comportamento. Ela vai estender mais as marchas para poder dirigir de maneira mais esportiva ou um pouco menos no drive? Considerando que ele será realmente uma versão em geral. O modo
Eu troco as marchas rapidamente para minimizar o consumo e manter baixa rotação. No modo esportivo, ele empurra mais, nos modos S2 e S3. E depois você pode colocar em manual e acelerar até o limite. É assim que essa tela se parece. Então temos pequenas coisas assim? Não, não temos isso. Então de memória, para entrar nos menus... Droga, acabei de resetar a viagem. Não era isso que eu queria fazer. Ainda bem que o 2 ainda está aqui. Eles tinham resetado tudo. Isso nos daria uma ideia do que faremos hoje. Então, o menu, eu não me lembro mais como se entra nos menus, era embaixo, isso são os menus, mantemos pressionado para baixo e entramos nos menus, os menus reunidos. Informações, não se mexa, já vou traduzir para o português, acredito que será mais fácil. Unidades gerais, idioma aqui português, nós somos portugueses, voltamos atrás e chegamos aqui ainda mais atrás. Temos as funções de exibição, geral, serviço, Bluetooth, serviços conectados e indicações regulamentares. Isso são apenas números dos quais não nos importamos muito. Então, ou eu faço isso de forma tátil, funciona com luvas, ou eu faço isso com um ups. Erro meu sempre. Os pequenos comandos do 6 para não. Se funcionar lá... Então, embaixo, e quando eu quero entrar, eu vou para a direita, normalmente. Ou entrada. Não, ainda tem um modo de entrada. Conectar um telefone. Bom, aqui, eu não tenho um telefone para conectar, mas você poderá conectar seu telefone passando por aqui. Informações de condução. Então, aqui é o que eu tenho. Aqui, repito, a manipulação para entrar nos menus e acessar o telefone de mídia, para o qual é necessário conectar um telefone. A função de configurações é o que vamos ver no modo de usuário. É aqui que vou poder configurar 2 usuários, então usuário 1, usuário 2, vou definir a potência no nível 1, 2 ou 3, o freio do motor 1, 2 ou 3. Então, o que precisamos saber é a potência do que eles nos explicaram. Quando é 3, significa que temos menos potência de freio do motor, quando é 3, é porque temos menos freios do motor. Suspensão é suave, médio ou duro e o mesmo. Então isso é para o geral. Ou na frente eu posso ajustar aqui, menos médio ou mais. Em seguida eu tenho a suspensão traseira, eu tenho a pré-carga no nível traseiro que eu posso ajustar bem aqui, mesmo que eu tenha bagagens nesse lugar. Pré-carregar o condutor, máquina, ok, podemos ver que há muitos ajustes, ok, condutor, mais passageiros, mais bagagens, ok. Então ele deve detectar nesse momento, certo? Interessante, o usuário 2 é o mesmo, eu posso configurar meus modos como quiser aqui. Isso é usuário 1, usuário 2. O trajeto então lá, ok, menos 3G, certo? Talvez seja. Por exemplo, se você quer fazer algo, ele te diz o que falta. Quero que os piscas se desativem sozinhos? O indicador RIS é a pequena luz vermelha piscante. Para te dizer que se você não tem a chave certa, há um alarme. A exibição, eu vou poder personalizar o modo de exibição, vários, então aqui, e vou poder personalizar em cada modo. Por exemplo, se o usuário 2, eu quero com outra tela, por exemplo, essa eu vou poder colocar assim. E o usuário 1 terá essa tela. Mas se, por exemplo, eu quero o 2 assim, o 1 assim, e o mais diferente? Bem, cada modo terá seu contador. Ele, diferente. Podemos ver dessa maneira, então podemos personalizar essa moto como quisermos. Luminosidade, melhor deixar o papel de parede dessa maneira. Eu quero que ele seja branco ou preto. Lá embaixo? Lá, ele está no automático. Posso escolher branco ou preto, o que muda diretamente o lado, mas o melhor é deixar no automático. Para o modo dia noite, informações? Admito que gosto de ter meus consoles dessa maneira. Qual informação eu gostaria de ter? Também poderemos personalizar neste local, permitindo fazer muitas coisas. Comutador preferido, HSTC. Então, isso é o meu pequeno toque favorito. O que eu quero? Eu escolho assim. Em seguida, voltamos ao geral. Então aqui serão as informações, a hora, as unidades em quilômetro, hora ou em milhas e a temperatura. E em litros por 100 km ou em km por litro. O volume... Isso estará ok, música, telefone ok, então podemos ajustar diretamente aqui. É bastante bom poder mudar tudo com o microfone, etc. Podemos ver que é bastante avançado nesse nível. As línguas, isso nós vimos. E restaurar as configurações padrão. Se eu quiser redefinir tudo para o início, em quanto tempo terei minha entrevista? Aqui tem uma marcação, pois as motocicletas Honda não fazem isso. Código de anomalia, inicializar, modo de serviço, Bluetooth conectado, serviço conectado. Podemos fazer isso. As indicações regulamentares, como eu digo, são apenas pequenos detalhes, você sabe, é isso. Bom, o que nos resta é experimentar essa moto agora.
Pois é aí que está o mais importante. Vamos descobrir. A pequena região de Málaga, onde costumamos vir frequentemente. Vocês talvez reconheçam este lugar, aqueles que me conhecem bem e acompanham o canal atentamente. Sobre os carros também, vamos partir para lá, nos divertir. Vamos lá, vamos lá. Com essas novas EMT, sentimos com todos os colegas de todas as boas revistas de moto e outras, vá lá, descobrir tudo isso. Vou deixar rolar à frente, tranquilo. Eu estou aqui passeando, vamos ver o que dá, o descanso, passamos, como funciona, já chega aqui e estamos bons. Portanto, vamos usar todos os modos, como de costume. Estou começando um modo urbano, tentaremos o modo Tour e outros, para ver o que acontece. Caixa Dual Clutch, Transmission Dual Clutch. A partir do momento em que eu acionei, o DES está indo, está rolando, e então, agora com todo mundo, deve ser um passeio bem legal. Raramente faço operações de moto, fiz algumas, mas sempre acho bastante legal fazer quando estamos em grupo. O princípio da moto era passear com a nova Tourer, dar uma volta à mão, nada melhor. Os retrovisores estão ajustados, então agora estamos prontos para umas 190 km. Vamos ver o que isso dá. Os piscas que estão bem embaixo, bem ao lado do scooter. Vamos lá, estamos indo para a aventura, é um pouco perturbador. É quando voltamos a pilotar moto com câmbio dual clutch transmission, após muito tempo sem fazer isso. Procuramos a embreagem, mas nos acostumamos muito rapidamente, sempre. Peguei as Africa Twin ou motos desse tipo, achei super legal, então agora estou realmente descobrindo com vocês. Eu nunca dirigi a NT1100. A primeira coisa que vejo é que estou bem avançado no assento, ele é bastante afinado, o que me permite estar bem na frente. Eu não tenho a sala confortável hoje, alguns dos outros colegas long. Como você pode ver, nós temos sempre esse motor, como na Africa Twin, então não é um 4 cilindros, eu sempre preferi os 4 cilindros, especialmente em estradeiras. Mas isso também tem seu charme com essas vibrações um pouco específicas. E esse lado tem torque também é agradável. O freio está bem posicionado à esquerda. Não tenho nada, então meu pé esquerdo, e são quais pés, mas posso movê-lo de cima para baixo sem tocar. Um seletor, isso é bastante agradável. E para a cidade, apenas para cuidar dos freios que estão no lado direito da moto, o freio dianteiro na mão direita, o freio traseiro no pé direito. Ele está bem posicionado, é bastante largo, então me dá uma boa sensação, mesmo que eu freie apenas com o freio traseiro. Eu gosto de dirigir devagar na cidade sem muita pressa. Usado um pouco, a traseira é muito fácil de levar, realmente sentimos. É uma moto feita para pegar a estrada, parecendo super estável mesmo em alta velocidade. Deve ser bastante agradável. Estou a 50 km/h, confesso. Ela é tão confortável, ajustei o para-brisa ao máximo para essa velocidade. A impressão de estar a 12 realmente parece que estou em uma bicicleta. Percebe-se que é uma moto feita para rodar, acredito que terá um ótimo desempenho, mesmo nas pequenas estradas do campo. Vamos dar um passeio logo em seguida para poder aproveitar. Não esqueçamos que podemos ter o Apple CarPlay e o Android Auto nesta tela magnífica. Isso também permite passear de maneira muito mais simples. Criar roadbooks, como no Google Maps, e dizer basta seguir. Além disso, temos uma tela sensível ao toque para pressionar próximo, etc. Isso é realmente muito legal. Ela acabou de me entregar um relatório. Estamos em terceiro, ainda baixos. Nas voltas, a moto tenta manter cerca de 2.000 RPM quando no modo urbano. O objetivo é que ainda temos potência se necessário. Mas não é para ser muito nervosa ou algo do tipo, é apenas para ter esse conforto. A caixa Dual Clutch Transmission foi revisada, permitindo uma troca de marchas mais suave, mesmo em baixa velocidade. No início da Africa Twin dava um pequeno toque. Agora, eles fizeram algo com o sistema de óleo e os sensores de óleo, que permite que seja mais agradável no dia a dia. E admito que agora, se estou em quinto, quase não sinto as mudanças de marcha e podemos brincar com as pequenas alavancas se quisermos, para depois podermos passear mais tranquilamente. Portanto, para a cidade é bem agradável. Não há muito a dizer, acelera bem se necessário, o punho é flexível. Muito agradável então. Agora, estou na sexta marcha a 70. Pronto, quando diminuímos a velocidade, sentimos que a frente mergulha facilmente devido à suspensão típica e conforme. Em curva,
pouco de ângulo aqui, nós viramos lá, ela parece ser fácil de colocar no ângulo. Então, vamos ver como será um pouco mais tarde quando estivermos dirigindo mais em pequenas estradas de montanha, mas de qualquer forma é muito fácil. A torque em sexta marcha nas baixas rotações. Enquanto não acelerar ao máximo, a moto não reduzirá a marcha. Portanto, é uma embreagem dupla comum em carros atuais. Me incomoda não ter uma embreagem aqui, pensar que é uma caixa automática. Há o problema que eu tinha experimentado na CB650R e a embreagem. É bastante perturbador. Início, mas ainda temos a alavanca. Não, aqui de jeito nenhum. Então, isso é desacelerado. Estou em terceiro, isso... Retoma, isso é bastante bom, não? Não em pequenas estradas rurais, a 70 bolhas altas. Eu meço 1,80 m. Começa a haver nesse momento muito levemente vento, então que chega ao nível do capacete. Caso contrário, pouco antes eu não ouvia nada. O guidão é montado em blocos cilíndricos, o que geralmente reduz as vibrações. Então, de fato, eu sinto um pouquinho. Mas não esqueçamos, estamos em uma moto, esse motor, esse grande bicilíndrico, tem exatamente isso, é um tipo de vibração um pouco específico. Ela é fácil de conduzir, é muito agradável, acelera bem. Já estamos a 90, posso dizer que é muito fácil e não tenho a impressão de forçar. Além disso, a vantagem das grandes cilindradas é o torque e a resposta, o que permite justamente andar a um bom ritmo bastante facilmente. Então agora estou no modo urbano, como eu disse, ele não vai mudar as marchas muito facilmente, e o mesmo quando estamos em ângulo. Eles se certificaram de ajustar a moto para que ela não mude as marchas ou passe as marchas quando estamos em uma curva. Graças à central inercial, no entanto, às vezes pode estar um pouco baixo nas rotações e eu gostaria que a moto mudasse de marcha um pouco. Então aqui, em curvas um pouco mais rápidas, é bastante agradável e fácil, sentimos que estamos um pouco mais alto. No início é hora de retomar as referências. As motos não são as que mais me agradam, que acontece quando estamos em uma curva e precisamos inclinar ao máximo, mas tudo bem, isso é feito facilmente, é muito agradável. Por outro lado, se eu quiser reduzir uma marcha, realmente preciso girar o punho ao máximo. E então, nesse momento, ela vai reduzir uma ou duas marchas, mas vai voltar muito rapidamente se eu quiser. Depois posso passar para o modo manual e fazer com que seja eu quem escolha gerenciar minhas marchas no momento em que vou deixá-la fazer isso. No modo urbano, a suspensão também é adaptada. Depois, eu posso mudar, por exemplo, voltar para o modo chuva, modo usuário. Ou o modo Tour que lhe dá mais potência, que é feito justamente para aproveitar um pouco mais, que vai ser basicamente um tipo de modo dinâmico, o modo Tour. Por outro lado, é muito agradável. Nas curvas, neste tipo de estradas pequenas, aqui na Espanha, perto de Málaga, é muito legal. Na frente temos uma frenagem, então aqui tentei desacelerar um pouco em alta velocidade. Temos uma boa mordida desde o início, temos um bom ataque, então não podemos esquecer, temos uma grande frenagem. Aqui eu faço questão de passar pelas pequenas anomalias. Bem, a suspensão continua bastante confortável. No entanto, o que acho ótimo é ver um grupo de amigos assim. É por isso que também gosto de motos. Ter estado em um clube de motos era bastante agradável na época. Vou acelerar um pouco mais. Temos 102 cavalos, então isso permite acelerar a uma velocidade mais alta, fica legal e é verdade, o motor tem muita facilidade, mas não é nervoso. E se eu tentar desta vez mudar para manual, por exemplo, reduzindo as marchas, voltei para a terceira, mas o comportamento é completamente diferente. Como sempre, toda vez que estamos em alta rotação, mesmo mudando rapidamente para a segunda, outra coisa. Então agora, começamos a rodar em uma estrada mais suave. Acabamos de fazer algumas curvas. A moto é bastante agradável. A moto sempre vai tentar ficar bastante baixa nas voltas.
Para priorizar a economia de consumo de combustível em quase todos os casos, então ela vai permanecer baixa. Nas voltas, então, eu estava mais no modo Tour, que normalmente ajusta um pouco essa suspensão. Como eu disse, podemos brincar com os gatilhos. Não esqueçamos que também temos os reguladores nesta moto, o UP, por exemplo. Estou numa pequena estrada rural a 90. Adoro isso. O regulador é uma ótima invenção para não perder a carteira de motorista. Em longas viagens, por exemplo, é nas grandes estradas departamentais ou nacionais, como sabemos fazer aqui na França, onde tudo é reto. O regulador é super agradável. Por exemplo, a aproximadamente 90 km por hora está em torno de 3.000 rotações por minuto. Admito que seguir pessoas assim é bastante confortável. Não temos o regulador adaptativo que começa a aparecer em algumas motos, mas eu posso descer depois, graças ao pequeno gatilho bem aqui, bastante facilmente. A velocidade, por exemplo, passamos para 80. É bastante fácil de fazer e admito que é bastante prático. Freio dianteiro, se eu frear mais forte, sente-se que há mordida, a potência. E é bastante agradável para aqueles que gostam de dirigir de maneira dinâmica. Até mesmo a caixa Dual Clutch Transmission em baixa velocidade se tornou super fluida agora. Admito que é uma vantagem para manobrar ou quando estamos na cidade passando entre os carros, evitando pequenos solavancos de antes. E é verdade que agora se tornou muito mais agradável em baixa velocidade, mesmo quando não estamos acelerando muito. Vai funcionar como se você tivesse sua alavanca de embreagem, diferente de antes. Eu ativo ativos, e isso faz uma grande diferença, né, eu acho. Reiniciando. No modo chuva, eu ainda estava levemente inclinado. Não no máximo, mas ainda no modo chuva, o que limita muito a potência. Quando você empresta sua moto para um iniciante, pode colocá-la no modo chuva, o que quase faz com que uma moto em A2, vamos dizer a caverna de 1 aqui novamente. Sim, não é desconfortável dar um pequeno salto mesmo assim. Depois, na estrada, não há necessariamente um grande doda. Quando estamos a 110 ou 130, é melhor que filtre um pouco mais as grandes anomalias. Não. É melhor filtrar mais as pequenas anomalias do que as grandes coisas. Atenção, algumas estradas, porque como há muita areia e terra aqui, pode ser um pouco mais escorregadio do que em nossa casa. O lado do câmbio automático, a troca de marchas, extremamente bem feita, acho isso muito agradável, isso ainda dá uma boa aceleração. Mesmo no modo trilho, a moto está bem equilibrada, me sinto bem nela, mesmo nas grandes frenagens, é bastante agradável, isso fecha. Aqui vou voltar para o modo Tour, o mais potente, e de fato é outra coisa. Assim que começarmos a colocar um pouco de ritmo, vai se tornar mais agradável e a moto se inclina com bastante facilidade. Eu gosto. É raro eu andar de moto em novembro. Talvez eu devesse me mudar para a Espanha. O tempo está melhor agora, temos uma pequena estrada e seremos filmados, o que renderá belas imagens. Não sei o que, nas operações de moto fazíamos isso, mas é bastante agradável. Eu coloquei no manual para ver o que acontece, também com meus pequenos gatilhos. Bem aqui, o senhor que está me esperando vai me dar meu sinal de partida e corrida de subida. Não, eu estou brincando, vamos com calma, vamos lá, let's go hop, começamos, primeira, segunda. Então, mesmo que eu esteja em turnê e bem, a moto quando eu passo, minha relação é ainda muito fluida. E eu não sinto de todo realmente uma boa caixa de dupla embreagem. Quando eu reduzo isso, é legal. A vantagem de poder jogar desta vez é que eu tenho mais freio motor do que quando a caixa está no fundo de 5 ou 6, por exemplo. Aqui, se eu quiser dar outra pancada, eu posso. E depois acelerar novamente e agregar a P2. E mesmo em curva, como somos uma central inercial, ela sabe que estou no ângulo, então ela não vai dar um golpe brusco. E por exemplo, hop. Eu freio forte, posso reduzir minha marcha e depois entrar na minha curva tranquilamente ou lá, mas vai raspar os pés muito rápido. Quando comecei a me empolgar, senti algo. O pé que vem tocar, parei no limite porque sentimos que o pé pode tocar bastante rápido. No final, a partir do momento em que valia um pouco rápido, mesmo assim não quero ficar em casa, não gosto de como isso incomoda, não me sinto confortável. A cada vez eu digo que não é normal, mas com os pequenos gatilhos no final ainda é bastante bom. Lá tem, todos os amigos fizeram a meia volta lá em cima. E a vantagem é que mesmo em manual assim, é bastante prático. Por outro lado, se precisar recuar, é pesado mesmo assim. Que isso passe, não, isso não passa, isso passa assim. Nós, por outro lado, temos a vantagem mesmo assim.
Como dizia, essa nova caixa Dual Clutch Transmission, olha aqui a uma velocidade muito baixa, ela avança muito devagar e não sentimos mais nada como na época esse costume em primeira. Ou até mesmo lá, sim, eu posso ir devagar. Na verdade, ela vai patinar e isso é bem legal. Com os colegas, faremos outra pequena subida e depois seguiremos a rota. Então, me aconselharam a mudar de modo com a caixa. Então, tentamos no modo drive, tentamos no modo manual. Ao pressionar aqui, coloco em ouro para remover o suporte. Se clicar em drive uma vez, ele lembra uma segunda vez. Eu passo para o Sport e depois o Sport. Há várias maneiras de reagir. Existe o S1, S2 e S3 com a caixa que pode ser mais ou menos esportiva. Vou continuar pressionando o S para mudar para o modo S2. Será o compromisso entre os dois modos. E na estrada? Vamos tentar, de fato, como eu dizia, quando estamos no modo drive, o objetivo é reduzir o consumo. Antes eu fazia em média 5 litros, agora com pequenas paradas voltamos para 6 litros. Mas na subida das montanhas, 5 litros, 5 litros, 6 é mais ou menos a média que eu tinha. Vamos tentar. No esporte deveria ser um pouco diferente, vamos ver o que acontece. Também se eu tiver uma sensação melhor, já que antes eram passagens um pouco rápidas demais. E então, mesmo no esporte, eu ainda tenho essa facilidade de poder começar muito tranquilamente e vamos ver o que acontece depois um pouco mais dinâmico. Vamos lá, estamos partindo, eles estão bloqueando a da estrada. Eu realmente fecho em bem esporte. Ela deixa as relações um pouco mais, então vamos ver o que isso dá na frenagem ao rebaixar imediatamente um pouco mais rápido, o que dá mais sensação. Então na frenagem ela não passa as marchas em ângulo. Ok, ficou muito mais agradável, justamente desta vez com este modo esportivo que é muito mais agradável. Ele vai nos deixar forçar bem mais. E na frenagem ela decidiu que vai ficar em terceiro afinal, o que farei um pouco mais forte em segundo. Ok, de fato, é bastante agradável e... Isso empurra mais. E ao soltar nesse momento, ela nos ultrapassa. O relatório para ele está bom, eu posso passar, ele está pronto para desacelerar. Ok, é muito melhor desta vez. 500 e fato, quando estou no modo esportivo, isso permite forçar um pouco mais as relações do que no modo 500. O objetivo dele era passá-los mais rapidamente e dizer vamos dirigir apenas realmente, como um passeio. Admito que gostei bem mais agora. No final, o modo S é muito mais legal e vai nos dar mais liberdade. E acima de tudo, empurrei um pouco mais. Em vez de ela estar sempre em baixa rotação, já que é um motor de 2 cilindros, e bem, isso dá um pouco mais de impacto, então prefiro usá-la um pouco mais em alta rotação. Para evitar isso, é tac, 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 tac. Depois alguns são fãs do bicilíndrico. Diga-me sua preferência, eu só me tive. Ainda prefiro muito os motores de 4 cilindros, pois acho que são mais equilibrados e completos. Nós realmente temos alguns muito bons, por exemplo, nos CBE, são motores que eu adoro. Eu gostaria de ter uma moto assim com 4 cilindros, isso poderia ser ótimo. A frenagem dianteira está muito agradável, gosto muito, temos uma boa sensação. Ele é bem mordaz, então meu objetivo não é necessariamente inclinar mais do que isso. Ao colocarmos um pouco de ritmo, rapidamente nos aproximamos dos apoios de pé. Sim, isso é ótimo, está indo bem. E o modo Tour no final é o que eu prefiro, e então eu acho que o modo Tour com a caixa em S, a partir do momento que queremos ter um mínimo de prazer. Caso contrário, em 500 para um passeio realmente muito tranquilo. E aí a vantagem é que ela permanece, por exemplo, em 3, e se, por exemplo, eu voltar para 500, ela muda imediatamente para mim. O 45 é, na verdade, o 500. É ótimo se você realmente quer passear muito tranquilamente a partir do momento em que você tem esse tipo de estrada. Bem, o modo S ainda será relativamente recomendado para ter um pouco mais de prazer para fazer esse motor ser ouvido. É verdade que, com esse tipo de estrada, não estamos muito longe de Málaga, nas alturas das pequenas estradas que levam à Honda. E é verdade que ainda é bastante agradável, então me permitiram trocar de moto desta vez. Com o top case na parte de trás, a pequena bolsa aqui na frente. E o assento confortável que parece de fato com seu nome, mais confortável para a pessoa atrás. Ver seguir os amigos Drive, vamos lá, parece estar por ali, eu fecho, vamos lá, então eu estou.
Em que? Estou no modo usuário, um dos meus colegas tinha ajustado. Um pouco de mundo. O que vou fazer é me colocar de volta nos modos. Pouca chuva, urbano mantém urbano, estamos em urbano. Aí por que não assim? Você vê melhor a grande bolsa que pode ser prática para ver seu telefone no topo. Você pode ver sua tela, mesmo que possa colocá-la embaixo. Com o CarPlay, o Android Auto, então, é verdade que temos algumas vantagens com essa moto. O assento, então, é um pouco mais largo, o que me permite ter realmente uma posição melhor nele. E, principalmente, acho que ela é mais larga na parte traseira, sentimos que ela é mais confortável e acredito que em longas viagens ela será muito mais agradável. Então, o fato de ter um baú, isso não muda muita coisa na sua vida? Normalmente, eu vou passar, embora vamos fazer uma rolagem, vou ficar no modo 500, então, o modo, e como eu disse antes, a moto muda as marchas muito, muito rápido, isso permite ficar bastante baixo nas rotações, isso sopra muito. Hoje, a bolha ela está fazendo bem o seu trabalho, mas não deve ser colocada na posição mais alta, porque senão, aí eu tenho muita detonação. Então, vou tentar abaixá-la um pouco, e assim que abaixar um nível, na verdade, acho que tem uma sensação melhor quando eu estou dirigindo. Então, hoje só está soprando muito, muito. Não sei se vocês podem ver, as turbinas eólicas estão girando muito, muito rápido. É bastante impressionante. Pronto, pronto, eu sinto isso em alguns minutos de uso. Claramente, se você tem uma opção para escolher, seria essa. O Top Case também é uma vantagem, porque é mais fácil acomodar suas coisas nele. Vamos nos inserir em uma pequena parte da rodovia bem aqui. Porque você conhece o canal, meu objetivo é sempre mostrar todos os tipos de condições. E normalmente, sou o único a fazer este vídeo para você. O colega que nos seguiu atrás também. Mas havia muito poucos meios de comunicação disponíveis para fazer isso, então eu realmente queria fazer isso para você. Seguimos um pouco, aceleramos, então acelera bem, aqui temos uma pequena parte a 100 km por hora, chegamos lá facilmente. Aqui eu estou no modo de condução. Então, como eu estava dizendo, a coisa é que a moto, quando está em baixas rotações, dá umas batidinhas, como é um bicilíndrico. Então, quando estamos na sexta marcha, por exemplo, aí, a 3.000, se eu mantiver, vai um pouco, conta. Após mudar para o modo esportivo, ela pode durar 1 ano, apesar de não trocar de marcha de imediato. Bom, depois vamos ver o que acontece assim que chegar a 120 e pudermos dirigir um pouco mais rápido. A vantagem, como eu disse, é que temos o regulador bem aqui e ali. Por exemplo, eu posso ir a 100 km por hora. É como as pequenas estradas do interior, mais cedo a 80. Ainda é bastante agradável. É fácil de dirigir e é bastante prazeroso. Vamos chegar a um trecho de autoestrada a 120 km, vamos ver como se comporta nessa velocidade. Então, eu posso ajustar o meu regulador aqui, vou colocá-lo a 120. Então, sobe quilômetro por quilômetro, hora e então 120, 120. Na sexta, estou a 4.000 rotações por minuto. Óleo na frigideira. Como pode ver aqui, a bolha ajustada um nível abaixo é melhor. Tenho um pouco de turbulência na parte superior do capacete, mas está tudo bem, está relativamente correto. Se você fosse um pouco menor, quase não teria nada na frente. Você está bem protegido, então alguém um pouco menor que eu ficaria bem. Se for muito alto, pode ter algumas turbulências. Por outro lado, 124.000 voltas, vibrações reduzidas. Os apoios para os pés fazem bem o trabalho com as pequenas borrachas para amortecer as vibrações no guidão. Isso permanece relativamente correto. É bastante agradável. E aqui na França, estamos a 130 km, um pouco acima das 4.000 torres. Mas para dirigir na autoestrada, eu acho bastante agradável. Sim, poucas vibrações, até mesmo no nível do tanque, perto das pernas. Aqui é muito agradável. E vamos nos colocar aqui. A 130 dá uma pequena acelerada, é um pouco potente. E quando estou a 130 km por hora no regulador, então estou um pouco acima. 4.250, mais ou menos, sofre um pouco mais. Depois não esqueçamos, estamos de moto. Estou bem protegido no tronco e ombros, há pouco vento. Nessas condições, isso dá vontade, admito. Vou fazer uma pequena viagem de carro. Não sei se vocês me ouvem bem, mas para mim não está tão ventoso assim.
No nível do capacete, exceto na parte superior, sinto alguns pequenos redemoinhos. E eu também deixo vocês aproveitarem a paisagem, que é realmente muito legal e que agrada. Se eu reduzir as marchas, posso fazê-lo facilmente e acelerar mais forte. Nas curvas, essa moto é mais legal. Eu não filmei tudo para vocês nesta tarde. Mesmo em estradas pequenas e em alta velocidade, ela permanece estável nas curvas longas, sendo especialmente feita para isso. Quando é muito sinuoso, ainda é um belo bebê, mas em uma curva longa, ela está bem posicionada. Queremos levá-la, pois essa moto é uma excelente estradeira. Após 233 quilômetros percorridos em diversos tipos de estrada, obtivemos uma 5,7 litros, o que não é absurdo, considerando que dirigimos forte em alguns trechos. Nos divertimos um pouco, dirigimos na autoestrada e experimentamos coisas. Não filmei todo o grupo. Continuamos do outro lado, porque Nicolas, o colega que está atrás, pegou a saída errada. Então fizemos um trecho a mais e pegamos algumas estradas menores. 5,7 dirigindo no modo passeio, né? O que não é absurdo. 5 litros um pouco mais se só fizermos autoestrada, mas é bom com um tanque de 20 litros. Como eu dizia, aí está um breve resumo. Nesta NT100 encontramos o motor da Africa Twin. É um pouco a mesma coisa no nível da motorização da caixa Dual Clutch Transmission, portanto transmissão de dupla embreagem. É agradável de dirigir. Depois do bicilíndrico, pessoalmente, isso é o meu gosto. Eu não sou super fã, eu prefiro os 4 cilindros. Para uma moto, especialmente uma estradeira como essa, acho que o 4 cilindros é muito mais agradável, é mais suave. A maneira exata de dirigir, de estar baixo nas rotações, é mais legal do que isso, que dá uma batidinha. Depois é a personalidade. Muitos gostam do bicilíndrico por seu lado bruto e característico. Tudo isso faz com que seja igual. Quando alguém a liga, sabemos que é um bicilíndrico. É um motor grande, tem torque, é linear, então tem uma filosofia diferente de um 4 cilindros. Alguns gostam, outros não. Eu preferiria um motor de 4 cilindros nesta moto. Talvez isso aconteça sabendo que a Hornet Milley está chegando. E talvez seja adaptado para uma espécie de estradeira, assim, com talvez uma transmissão automática. Para mim, o ideal seria um motor 4 cilindros em linha, meus preferidos. Depois, em termos de consumo e tamanho, é um motor mais compacto, um 1100, assim que encontramos com 2 pistões, um ao lado do outro, é mais compacto. Depois, ao dirigir, o que é bom é que está bem protegido, sentimos muito pouco ar, temos uma posição de condução que é bastante boa. O assento confortável, por outro lado, eu realmente recomendo, pelo menos eu, quem faz. Com 1,80 m de altura, não me importo que seja um pouco mais larga, pois é muito mais confortável. Se você quiser pegar o top case, bem, ainda é uma vantagem poder colocar algo aqui e ter armazenamento adicional. A suspensão pilotada ainda é boa e confortável, mas sentimos que é um pouco firme nos pequenos e grandes defeitos. Temos a porta USB deste lado, que não mostrei antes. A tomada de 12 volts permite conectar o CarPlay e o comando do carro, o que é muito bom. A tela é muito legível, o regulador eu acho que é uma coisa boa. Enfim, ainda é uma boa moto em geral. A pequena coisa é a bolha, como eu mencionei. Colocá-la um pouco abaixo, o que descobri graças a um colega, e de fato faz uma diferença radical. Se estivesse um pouco mais alto, com uma parte assim, teria feito o ar saltar mais e seria mais agradável. Em alta velocidade, por exemplo, na autoestrada a 130, ainda sentimos um pouco de deflagração, mesmo com ela abaixada. Há leves turbulências de ar que causam certo desconforto no capacete. Isso é algo que eu teria modificado. Caso contrário, boa moto, com uma sala confortável. Pronto, se você gostou deste vídeo, este teste de polegar azul assim, não hesite em se inscrever se tiver perguntas nos comentários. Nos vemos em breve para um próximo teste. Tchau!